podcast desta semana é muito especial. Uma grande entrevista com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, José Ribao Esteves, para um momento que não vai querer perder. Bom dia! Bom dia, muito gosto, tudo bom? Muito gosto. Bom dia. Está preparado? Preparadíssimo. Preparadíssimo para Mais um passar o dia. dia connosco? Absolutamente, com muito gosto. Vamos a embora. isso. Sabe que há muita curiosidade sobre o dia-a-dia, a vida de um Presidente da Câmara. É, só há uma parte pequenina que nós expomos, a maior parte não é exposta. Então hoje podemos falar de tudo. Muito bem, certo? à vontade. Vamos a isso? Vamos a isso. Podemos sim, senhora. entrar? Vamos embora. Obrigada. Até Venha já. connosco. Obrigada. Ontem aqui é uma parte do É gabinete. aqui que a magia acontece. É aqui que é o trabalho do dia a dia, é aqui que recebemos as pessoas, que reunimos com as equipas internas, com as pessoas que vêm de outras entidades externas. É aqui que vamos guardando as nossas referências da vida das nossas associações, das entidades com quem trabalhamos. E pronto, eu gosto de trabalhar numa mesa grande, com os meus papéis à frente, com o meu computador Estar à vontade. e estar o mais à vontade possível. Ainda se recorda da primeira vez que entrou por este gabinete? Perfeitamente. Há 12 anos? Perfeitamente. Eu entrei aqui a primeira vez para fazer a reunião de transição com o meu antecessor. Ainda ele era o Dr. Hélio Maia, o Presidente da Câmara, e eu era o Presidente eleito. E a primeira coisa que eu tive foi uma sensação horrível, porque ele fumava 4 maços de cigarros por dia, que era o cheiro a fumo. E levei vários meses de inverno, né, outono e inverno, com as janelas abertas para poder perder aquele cheiro. Foi o primeiro momento, passámos aqui 3 horas a trabalhar os dois juntos, na reunião de transição, que é sempre um momento muito, muito importante. Eu também vou fazer a minha reunião de transição com o meu sucessor, vai ser mais longa do que 3 horas, porque há mais coisas para passar, mas foi a primeira vez que eu entrei aqui, foi ainda antes de ser Presidente em funções. No dia que entramos, no dia de trabalho primeiro, já como Presidente da Câmara, pronto, foi entrar, chamar pessoas, começar a perceber onde é que estávamos e começar a trabalhar com toda a velocidade. Lembro perfeitamente desses 2 dias da minha entrada aqui primeiro. Sr. Presidente, e que segredos, que curiosidades esconde o dia-a-dia de um Presidente da Câmara? O que é que costuma fazer aqui, por exemplo? Chega aqui a que horas? Normalmente, eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar cedo, muito cedo. Eu entre as 7 e as 8, depois há dias um bocadinho mais em cima das 7, outro mais em cima das 8. Eu gosto de chegar muito cedo, porque o dia para mim é muito mais produtivo entre as 7 e as 9 da manhã. Porque a partir das 9 começamos com as reuniões, com os telefonemas e, portanto, aquilo que é planear, estudar um dossiê, escrever um texto mais difícil, eu preciso que seja entre as 7 e as 9 da manhã. Porque a partir daí o ritmo é outro. É um madrugador. Eu, já como estudante, sempre trabalhei muito melhor. Eu estudava de manhã cedo do que à noite, em regra. Pronto, cada um de nós tem o seu biorritmo, nenhum está certo, nenhum está errado. É o que é, mas o meu ritmo é assim. Depois o sábado é um dia de trabalho normal, em regra amanhã no gabinete e depois de tarde e noite com ações sociais. E depois no domingo eu faço sempre à noite a revisão do plano da semana seguinte, porque obviamente está sempre tudo muito planeado para cumprir os muitos objetivos que temos, porque há a missão da Câmara. Eu fui muitos anos Presidente da Comunidade Municipal da Região de Aveiro também aqui, Vice-Presidente da ANMP há muitos anos, membro do Comitê das Regiões da União Europeia, portanto, há várias agendas que se cruzam dentro deste gabinete. Este não é só o gabinete do Presidente da Câmara. Sim. Há aqui várias outras funções também que se cruzam aqui. E, portanto, tudo isto tem que ser muito, muito bem planeado, muito cuidado e, obviamente, ter a equipa toda em carga, porque, obviamente, a equipa de trabalho é fundamental. O que faria eu se trabalhasse sozinho? Não fazia coisa nenhuma, como é evidente. Não é? E, por exemplo, quando chega cedo, já sabemos, gosta de beber um café ou prefere um chá? Não, eu já venho suficientemente estimulado para dispensar o café. Normalmente o meu primeiro café do dia é ao almoço. Primeiro e único, em regra. Não bebo café. É chegar e andar e tocar a trabalhar. E há sempre reuniões? Há sempre visitas? Quer dizer, eu não uso uma agenda marcada. Não gosto disso. A minha agenda depende do que é que temos para fazer. Se esta semana tem que se andar mais na rua, anda. Se esta semana tem que ter mais gabinete, mais reuniões internas. Portanto, não tenho um formato. Há muita gente que se organiza com o formato. À segunda-feira, reuniões internas. À terça, visita ao... Eu não faço isso. É a dinâmica do trabalho que determina como é que a semana é composta. E daí este planeamento à semana. Não é possível fazer de outra maneira, porque as dinâmicas são muito fortes. Depois fui sempre responsável na Câmara pelo desenvolvimento económico e, portanto, há sempre o trabalho com os investidores, em regra de gabinete, mas depois, quando começam os investimentos, é preciso acompanhá-los também no terreno.
Pronto, e portanto é uma atividade sempre muito intensa e tem que ser muito planeada para tudo correr bem. Nestes 12 anos, algum hábito que tenha ganho? Ou não? Algum hábito que se tenha tornado indispensável, por exemplo? O meu hábito indispensável é chegar muito cedo e sair muito tarde. Isso é um hábito fundamental para nós conseguirmos ter feito tantas coisas. Foram 12 anos fantásticos, de muita realização, muito difíceis no primeiro mandato. Tínhamos a Câmara, enfim, em péssima situação financeira, desorganizada, tivemos que fazer trabalhos de auditoria e eu decidi fazer uma auditoria interna, porque precisávamos de capacitar a própria equipa da Câmara para que ela fosse capaz de resolver os seus problemas, primeiro de os conhecer bem, de os resolver, e nesse trabalho ficava capacitada para chegarmos àquilo a que chegámos, que é uma Câmara de uma performance excelente. E, portanto, foi nesse exercício em que os objetivos foram sempre muito diferenciados. Ao longo dos 3 mandatos, nós fomos uma Câmara resgatada pelo Fundo de Apoio Municipal, éramos a segunda pior Câmara do país em situação financeira, mas pronto, conseguimos resolver isso no primeiro mandato e depois passámos no segundo e no terceiro para uma fase de muito investimento, e a Câmara fez muitos investimentos e, aliás, deixamos muitos investimentos em plena execução também. Muitas horas aqui neste gabinete de gestão que às vezes o público não tem noção. Qual foi assim o momento mais desafiante que se recorda? Nós temos a nossa vida e tem que ser assim, quer dizer, eu sou um político que comunica os resultados do seu trabalho e não aquilo que está muito na moda, que são os políticos que comunicam as intenções do que querem fazer. É evidente que nós temos que comunicar as intenções, como é lógico, mas os resultados é que interessam às pessoas. E, portanto, eu cuido muito de trabalhar para ter resultados, obviamente, comunicá-los, mas para nós conseguirmos ter resultados é preciso muito trabalho que não se vê, que não se explica, porque se tivéssemos que explicar, então é que não fazíamos coisa nenhuma, porque é muita coisa, e que tem muitas interações e muitos pormenores. Absolutamente, absolutamente. Mas isso, enfim, julgo que é assim em todos aqueles que são gestores. Eu sempre guardo os momentos mais dramáticos, enfim, a quantidade de pessoas que aqui vieram a esta sala no meu primeiro mandato pedir para lhe pagar contas. Pessoas que venderam um terreno à Câmara há 20 anos e que a Câmara nunca lhe pagou. Empresas que venderam produtos ou que fizeram uma obra e que a Câmara demorou-lhe 10 anos, 15 anos a pagar. É muito difícil. E aquilo que eu disse sempre a toda a gente foi: dê-me tempo, confia em mim, dê-me tempo e vou resolver os problemas todos. Preciso só de um bocadinho de tempo, porque não é de um momento para o outro. A outra parte, a parte festiva, quando as coisas nos correm bem, quando fazemos uma inauguração de uma obra sofrida, de uma obra que nos custou muito, mas que gostamos muito dela. E esta vida também tem muita parte festiva e nós também fizemos muitas festas porque comemoramos muitas coisas boas. Fomos capital portuguesa da cultura em 2024, foi um ano absolutamente fantástico, com uma agenda doida, porque além de tudo o que era normal, ainda tivemos muitas atividades culturais, em número muito mais do que aquilo que é normal, e somos uma Câmara com muita intensidade de produção cultural. E pronto, portanto, são marcas muito diversas, mas a marca principal é o tempo todo. São estes 12 anos na sua diversidade, naquele tempo completamente doido que foi 2020 e 2021, da pandemia do Covid, a solidão, estarmos sozinhos, olharmos para a janela e não vermos nada, nem ninguém. E eu trabalhei 7 dias por semana, nós fizemos aqui um trabalho com um grupo na Câmara, outro grupo em casa, dos vereadores, do meu gabinete, foi aquilo que decidimos fazer. Eu pertencia ao grupo, não fazia de outra maneira, que estava sempre aqui. E pronto, e tivemos também que viver esse tempo completamente anormal, cheio de interrogações, mas pronto, também dessa solidão dura. A solidão é sempre muito dura. Portanto, é somando tudo isto que dá uma história fantástica e é o todo que deixa a marca principal. Falámos em vários momentos, alguns mais desafiantes, outros mais felizes. Esses momentos mais felizes que me contou são os que dão ao final do dia a energia para continuar, a motivação para chegar aqui depois às 7 da manhã no dia a seguir? Claro que sim, eu sou uma pessoa positiva e nós sempre nos estimulamos mais que as coisas boas, mas são as coisas negativas, são as críticas da oposição que dão o estímulo principal para nós fazermos melhor.
Eu cuido muito e agradeço sempre muito, por exemplo, aos colegas da oposição, aos meus colegas vereadores, eles serem contra, serem sérios a defender a sua perspectiva diferente da nossa, porque isso é a riqueza da democracia e é o estímulo para quem governa, é um estímulo muito, muito, muito importante. E quando as coisas correm mal, assim, não, tem que dar a volta a isto, qual é a solução? É quando a equipa tem que estar mais atenta, mais unida, é quando as discussões têm que ser mais profundas. Epá, isto não correu bem, isto não está a correr bem, que soluções é que temos para este problema? E, portanto, eu estimulo muito com isso. É evidente que toda a gente gosta mais das coisas positivas e elas dão-nos um elan mais forte, como eu costumo dizer, a fase mais bonita do dia é quando o sol nasce, não é exatamente quando aparece a lua. No meu conceito, há quem tenha conceitos diferentes, mas os momentos de dificuldade, as contrariedades, as críticas, são instrumentos de motivação que eu tenho para mim como muito fortes, muito relevantes. Para continuar. Absolutamente. Sim, absolutamente. Aqui atrás de nós temos uma prateleira recheada de memória. É verdade. Isto tem muito a ver com a nossa relação muito intensa que temos com as pessoas, com as associações. Basicamente são as ofertas que as nossas associações a assinalarem um aniversário, um festival de folclore de um dos nossos ranchos, as nossas cidades irmãs por esse mundo fora, os nossos clubes náuticos, temos um conjunto de clubes náuticos que se dedicam, neste caso, ao remo. Enfim, é uma vida muito relacionada com essa fortaleza e neste eixo central, aqui esta área é dedicada aos nossos ovos moles. Obviamente os ovos moles têm um lugar sempre central na nossa vida, na nossa cidade. Apreciador, consumidor e propagandista. Tem o pleno e confrade de honra. Portanto, a Câmara de Aveiro também é confrade de honra da nossa confraria dos ovos moles de Aveiro. E aqui está a capa transformada, enfim, em passe-partout das 3 tomadas de posse que eu tive, a de 2013 a primeira, 2017 e a última 2021. Aliás, ainda se nota, está aqui uma pessoa atrás de mim com máscara, sim. Porque ainda usávamos muito a máscara, né? E a minha referência política de sempre, um homem que sempre apreciei muito e mesmo depois de ter perdido a vida da forma como o fez, como alguém o fez, perder a vida, sempre leio muito e gosto de ler e reler Sá Carneiro, que acho que é uma personalidade muito determinada, muito marcante e um visionário. Hoje ler coisas de Sá Carneiro e ver como é que ele via o mundo décadas depois é de facto um homem extraordinário. Portanto, tem sempre aqui um lugar muito especial. Depois a outra nota que temos, são aqui 2 pessoas muito importantes cá no meu gabinete. Este é o paraquedista. Nós temos um regimento de infantaria, o regimento de infantaria número 10 em São Jacinto, mas é um regimento paraquedista, sempre formou, sempre não, nesta sua fase, é a única unidade militar portuguesa que já teve lugar na Marinha, quando a Marinha tinha hidroaviões, tinha asas, depois quando as asas passam para a Força Aérea, passa para a Força Aérea, e é aí que ela se torna uma base paraquedista, depois quando os paraquedistas passam para o Exército. Passou a unidade para o Exército. Eles têm esta estátua no regimento, depois têm esta miniatura para as ofertas. E este é o nosso homem a quem devemos a nacionalidade, né? O nosso Afonso foi uma oferta do chefe de Estado-Maior do Exército, no dia em que tivemos aqui as comemorações nacionais do dia do Exército. Portanto, o Afonso é aqui uma companhia muito importante. E estão aqui a guardar este quadro, um quadro diferente do normal, que eu fui presidente da nossa comunidade intermunicipal da região de Aveiro este tempo todo, de fevereiro de 2002 a outubro de 2023, 22 anos, é recorde nacional. E pronto, e quando saí, em outubro, no nosso congresso da região de Aveiro, os meus colegas, de forma simpática, ofereceram-me com as assinaturas deles todos, foi muito bonito. Sr. Presidente, são 12 anos aqui na autarquia de Aveiro, antes em Ilhavo, uma vida dedicada à política, mas eu sei que isto também tem uma história familiar, não é? Isto é uma paixão incutida pela família. É verdade, é verdade. Sim. É verdade. A minha mãe sempre foi a política da família, foi presidente de Junta de Freguesia há 11 anos, membro da Assembleia Municipal, membro do órgão conselho do Partido Social Democrata, ela também era militante do PSD, e eu era o filho, nós somos 5 irmãos, eu era o rapaz mais velho, portanto, 3 raparigas, 2 rapazes, e era preciso acompanhar a mamã
às reuniões que, em regra, eram à noite, nomeadamente a Assembleia Municipal e a Comissão Política do PC de Ilhavo, e passava-se uma mata, que era um bocadinho tenebroso, de 2 km, então alguém tinha que ir com a mamãe. E, portanto, como era o rapaz mais velho, embora, enfim, a segurança da minha mãe não ficava lá muito bem defendida, mas pronto, lá ia eu. E depois comecei, pronto, a apanhar gosto. Em vez de estar, não havia telemóvel, não é? Em vez de estar distraído com qualquer coisa, estava distraído com o que estava a acontecer. Né? A ouvir as pessoas, a ouvir as discussões, e fui apanhando gosto, entrando em discussões. E uma vez, numa reunião da Comissão Política do PSD, perguntaram: olá, tu não queres fundar aqui a JSD? O que é isso a JSD? Lá me explicaram, não sei o quê, assim, então vamos lá embora. Portanto, eu sou aliás, eu sou o único dos 5 irmãos que se meteu na política e, portanto, os meus 58 anos de vida, 59, faço este mês de outubro, 28 são de Presidente de Câmara, ainda fui 4 anos vereador em regime de não permanência e, portanto, é uma vida dedicada ao serviço dos outros, no poder local, que é um poder muito bonito e, portanto, sou muito feliz. Decidi não querer uma terceira Câmara, tive esse convite, mas há uma fase na nossa vida que nós queremos fazer coisas diferentes e, portanto, foi essa decisão que eu tomei. Esta é uma etapa de que eu gostei imensíssimo. Se eu mandasse em tudo, eu fazia mais um mandato em Aveiro, se eu mandasse na lei, se eu mandasse em tudo, mas a vida é feita assim e, portanto, como eu também sou a favor da limitação de mandatos, fico muito feliz por ter feito estes 12 anos aqui, muito agradecido com a oportunidade que me deram, com a energia que pude partilhar com tanta gente, obviamente com o apoio fundamental de toda a minha equipa, fundamental para nós fazermos tantas coisas, e agora partir para uma etapa nova da vida. E agora vamos nós também partir, porque vamos andar a passear por Aveiro, não é? Exatamente, que é sempre uma oportunidade deliciosa passear por Aveiro. Fantástico, é uma cidade muito bonita. Exatamente, vamos dar a conhecer lugares muito importantes da Aveiro. Senhor Presidente, perante todo o seu percurso e ligação a Aveiro, qual é que é o impacto do efetivar desta obra? E agora do culminar, não é? Esta obra tem essa razão nacional. Isto é um território único no país e por isso sempre foi um objetivo do Estado português fazer este conjunto de obras. Mas por vicissitudes várias, que já dei nota, não foi possível. E quando nós assumimos isto como Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, são projetos que fisicamente caem sobre 3 municípios. A maior parte é sobre Aveiro, depois há uma segunda parte bem menor, que é sobre Estarreja, e depois uma pequenina parte sobre Albergaria à Velha. E, portanto, tem que ser esta dimensão regional a assumir esta responsabilidade. E, portanto, com a minha presidência na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nós assumimos estas obras. Obviamente são obras que não são normais em termos de dimensão para uma Câmara Municipal, mesmo para comunidades intermunicipais não é normal, mas nós lutamos muito por isto e tem corrido bem, com muitas dificuldades, o licenciamento ambiental é um calvário, etc. Mas pronto, esta outra dimensão do poder local, que não é só local, não temos só para tratar questões do nosso município. Este conjunto de obras que aqui temos dão essa noção de que é preciso cuidar, neste caso, da região de Aveiro, que tem na Ria de Aveiro e no Rio Voga 2 dos seus episódios ambientais e económicos mais importantes, e fazê-lo em nome do país. Nós estamos num dos sítios da Rede Natura 2000 de Portugal. Temos 2 rias, a Formosa no Algarve e a Ria de Aveiro, e, portanto, nós assumimos a responsabilidade de fazer isto em nome do país, porque são valores nacionais. E a partir do momento que estão classificados por diretivas comunitárias várias, e que temos fundos comunitários, obviamente também tem a dimensão europeia. Portanto, este é um excelente exemplo dessa dimensão nacional e europeia, no mínimo, que o poder local também tem. Tem que ter coragem, tem que ter solidariedade, tem que ter o engenho e a arte e arranjar recursos para se balançar a operações que têm uma dimensão grande e uma complexidade, e a Comunidade Intermunicipal vai ficar gestora, porque não é só preciso construir. Estas infraestruturas vão precisar de gestão diariamente e, portanto, teremos aqui uma equipa técnica a gerir todos estes instrumentos de gestão hidráulica desta zona fantástica onde nós estamos. De certeza que é uma obra que eu encho de orgulho. Então, esta é muito, porque é uma obra tecnicamente muito complexa, muito arrojada, né? Porque nós
desviamos um rio e pomos uma ponte no meio, uma ponte a sul, portanto ela vai permitir que nós possamos passar de um lado para o outro, de uma margem para a outra, mas essa não é a função principal dela. A função principal dela é o jogo das comportas para abrirem ou fecharem consoante as dinâmicas hidráulicas que tenhamos do lado da água salgada e do lado da água doce. E, portanto, é uma obra muito complexa tecnicamente, muito importante para o desenvolvimento económico desta zona, para a defesa dos valores do potencial agrícola e dos valores ambientais, e, portanto, tenho o maior gosto em ter lutado muito por ela e em vê-la acontecer. É um gosto muito grande. Sr. Presidente, qual é que é o local que se segue da visita? A ideia foi, viemos aqui à plenitude da natureza. Estamos no topo norte do município de Aveiro. Agora vamos ver como é que nós lidamos com a água dentro da cidade. Muito bem. Vamos para lá. Vamos. Portanto, na realidade, daqui a uns anos, Daqui a uns anos, não. Daqui a Esta uns obra, meses? daqui a uns meses. daqui a uns meses, o que teremos é um lago aqui gigante, não é? Um hotel novo para acolher os turistas de Aveiro. E de todo o lado do mundo queiram vir. Esta era uma antiga fábrica de sal. Fazia higienização de sal e embalamento. Chamava-se Vita Sal. Foi uma empresa que depois foi à falência, foi comprada na insolvência por pela maior empresa imobiliária de Aveiro. E, portanto, estamos a aprovar projetos, já tem um pedido de informação prévia, está tudo definido, e já aprovamos, aliás, o projeto do primeiro dos 4 edifícios. Tem 3 edifícios de habitação e um hotel. O hotel fica do lado onde nós estamos, aqui junto a esta zona larga do canal. E depois vai ter um 5º edifício que vai ser entregue à Câmara, que é um museu de arte contemporânea, construído, pago pelo promotor, e vai ser lá que a Câmara vai musealizar e gerir a coleção de arte contemporânea de que somos fiéis depositários em nome do Estado. A Aveiro tem uma parte importante da coleção, chamada coleção SEC, do Estado português. E é aqui que ficam estes 4 episódios. Nós, com esta obra, ganhamos uma capacidade adicional a guardar água quando precisamos de aguardar, quando temos que ter as comportas fechadas porque a maré está cheia lá dentro e está a chover muito, tanto com as alterações climáticas, temos que ter mais capacidade dentro dos canais. E esta obra aumenta-nos em 30.000 metros cúbicos a capacidade de guardar a água e, portanto, é uma das obras, além da sua importância urbana, tem uma importância ambiental enorme, é uma das várias obras e projetos que estamos a fazer para aumentar a resiliência, como agora se diz, da cidade face às alterações climáticas, especialmente nas zonas mais baixas, onde, se nós não tivéssemos esse sistema de comportas que temos, em quase todas as marés altas tínhamos inundações. E, portanto, com esse sistema, que é o único serviço da Câmara que tem funcionários a trabalhar todos os dias, 24 horas, todos os dias do ano, e, portanto, esta é uma peça que tem este interesse múltiplo, uma importância urbana, aqui na zona da Vita Sal, e esta importância ambiental para cuidar da relação. E vem também dinamizar um bocadinho esta zona, certamente, não é? Eu não tenho dúvidas que nos próximos 10 anos a cidade virou-se para aqui. Isto eram as traseiras da cidade. Aqui eram as fábricas, aqui eram os armazéns de sal, havia uma linha ferroviária, aliás temos aqui esta carruagem a fazer essa memória da linha ferroviária, que no fundo era para carregar o sal. E, portanto, isto era o fim da cidade, eram as traseiras da cidade. E depois, obviamente, há uma fase da nossa vida, e eu digo sempre que para mim foi a década de 90, em que a água passou a ter importância urbana. E, portanto, as cidades que têm essa oportunidade começaram a virar-se de frente para a água. E é o que nós estamos a fazer nesta urbanização da Vita Sal, numa urbanização logo a seguir, que se chama Foz de Prata, e essa já está toda construída, com os prédios agora a nascerem. Em várias, nós vemos daqui vários empreendimentos em curso, em toda esta frente do canal de São Roque. Portanto, a cidade termina neste seu lado poente, no tal canal que se chama Canal de São Roque, que é claramente a frente urbana mais nobre da cidade, dentro de meia dúzia de anos, não tenho disso qualquer dúvida.
Mais uma obra que de vez em quando vem cá espreitar. Claro, e esta começou há muito pouco tempo, está no seu arranque, mas deu-nos muito trabalho fazer a demolição. Estava aqui a fábrica antiga, com uma série de problemas também de salubridade humana também, e portanto esta deu muito trabalho para conseguirmos que ela começasse, e agora finalmente ela já começou com boa velocidade, nesta fase delicada de limpar terreno, construir, enfim, o buraco, digamos assim. Depois é uma obra de contenção, de enrocamento, fica com uma zona mista de circulação de ciclovia e de via pedonal, a toda a volta, fica com uma zona de bancada para as pessoas poderem estar sentadas a desfrutar da toalha d'água. Vai ser uma zona muito, muito bonita, não tenho dúvida nenhuma disso. E agora vamos até ao Rossio, que é Agora provavelmente a obra mais polémica, digamos assim, Ela do foi a seu obra mandato. mais tudo, mais Mais tudo. cara, mais bonita, mais polémica, mais debatida, mais tudo, mas o que ela tem de importância é estar no centro do centro da cidade. Então vamos até lá. O que nós fizemos aqui foi criar uma unidade museológica que lhe chamamos assim, Centro Interpretativo do Achado e da História do Rossio. O achado é o achado da Capela de São João, já vou mostrar. E a história é a história contada de uma forma muito simples e breve, a história do local, a história do projeto e da obra, para que as pessoas possam de forma muito simples perceber não só o local, a gênese da cidade, porque ela, na prática, o Rossio, que foi marinha de sal, foi terrado de feiras, terrado de praça de touros, de jogo de futebol, era o centro. É aqui que nasce Aveiro. Quer dizer, posso dizer isso exagerando um bocadinho, né? Porque as pessoas não puderam construir casas neste exato sítio, mas teve um efeito indutor e central muito, muito relevante. Temos uma maquete que explica a obra, para as pessoas que não percebem nada de engenharia, olham para aquela maquete e percebem o que é que está aqui. Um edifício assente em estacas que tem 30 metros de altura e depois, no fim, no topo é que está o edifício onde nós estamos, que é uma caixa com mais ou menos 8 metros de altura, que tem então um parque de estacionamento e depois a praça em cima, que nós quisemos que tivesse uma área que nós chamamos de praça seca para os eventos, porque realmente um centro de uma cidade tem que ter uma praça para os nossos grandes eventos e nós não tínhamos e agora já temos. E portanto criámos este discurso, seja quem começa a sua chegada a Aveiro, deixando o carro no parque de estacionamento, seja quem vem por cima, que anda já a passear na cidade e vem ao Rossio e portanto é convidado a conhecer, seja que começou cá em baixo com o centro interpretativo, seja que começou cá em cima com a ruína da capela. E, portanto, foi uma forma que inventámos para convidar as pessoas logo à chegada a conhecerem a cidade. Como velha, né? Nós estamos uma cidade com mais de 11 séculos, as primeiras referências documentais. Aveiro tem 11 séculos e, portanto, tem muita coisa para contar e isso é uma riqueza importante. Portanto, a Capela de São João, que aqui existiu, alguém a construiu e alguém decidiu, a certa altura, demoli-la, precisamente para deixar o terrado do Rossio aberto, mas tivemos nós essa felicidade que não demoliu tudo, deixou a ruína, que é muito exemplificativa do que era a capela, embora nós quisemos uma maquete que ali está, colocada de forma correta em relação à posição que a capela tinha, para que as pessoas percebam, ao olhar para a ruína, o que é que estava aqui, né? E portanto é um episódio muito, muito diferente, mas que por felicidade da proposta do nosso projetista, o arquiteto Nuno Mateus, da empresa ARX, se entendeu que ficava neste jogo bem nós termos este episódio aqui. Não é só para os turistas, é para os turistas, não, é também para nós, para as pessoas que vivem aqui, para os jovens conhecerem a história, que nós hoje temos uma cidade fantástica e moderna, mas ela já foi velha, ela já teve esta capela aqui e esse conhecimento de história nós damos muita importância a isso. E porquê que esta obra do Rossio foi a obra mais tudo no seu mandato? Ela foi mais tudo, primeiro, por causa do medo, porque nós abrimos aqui um grande buraco.
É? E temos este casario todo aqui à volta, temos a água deste outro lado e íamos construir aqui uma obra que precisava de abrir um buraco enorme, com 12 metros de profundidade, e a grande questão era o medo de duas coisas. O medo da fachada urbana poder cair para dentro do buraco e o medo da obra não acabar. Tinha havido uma experiência em Aveiro, de um parque de estacionamento também impecável, muito bom, que nós temos na Praça do Marquês, também numa outra zona, embora próxima daqui, e a obra demorou 5 anos e ficou sempre um trauma, porque foi tempo demais, realmente, e as obras incomodam sempre. E essas eram as duas questões principais. Depois, havia também quem entendia que isto devia ser um grande jardim, um grande espaço verde, e nós achámos que a cidade tinha que ter uma praça de eventos. Nós queremos fazer um grande evento, seja o que for. Agora fazemos aqui a Festa de São Gonçalino, a Feira do Livro, as nossas praças euros, os grandes festivais. Portanto, tem sempre vida. É um ponto de encontro. E precisamos de ter um espaço limpo. Tem também uma zona verde enorme, aliás, a área verde é maior que a que estava antes, tem mais árvores do que tinha antes e, portanto, fazer esse equilíbrio entre os fatores. Temos um parque que é ambientalmente muito interessante. Este banco, ele não é só um banco, ele é a tomada de ar do parque. Ali não há ar forçado, não há ventiladores. Não gastamos energia. Todos os parques têm ventiladores. Em Portugal, menos 2. Um no Campo das Cebolas, em Lisboa, à frente da Casa dos Bicos, sim, que tem algumas lógicas parecidas com este. O outro, este. E, portanto, aqui temos um banco, aqui temos uma entrada de ar que nos permite estar lá em baixo no parque de estacionamento com ar de toda a qualidade, e tem a linha de luz. É dali que, à noite, obviamente, sai a luz, porque aqui não há candeeiros, os candeeiros estão só para dentro, mas nesta zona contígua ao canal, a luz vem dali de baixo desta estrutura. Tem uma estação elevatória. Na sustentabilidade. Absolutamente. E, porque, enfim, os postes são males necessários, não é? Mas quando podemos ter luz sem ter o poste, e depois a luz é muito tranquila para que as pessoas possam, às vezes a luz é agressiva, para que as pessoas possam estar com segurança passiva, mas possam estar bem, tal que nós podemos dizer, as cores, a luz quente, que nos permite estar tranquilos e não aquela cor fria e agressiva. E, portanto, nós entramos, trouxemos, por exemplo, o João Afonso, que é uma personagem de referência da nossa história, um navegador, e o João Afonso estava num pedestal para aí da minha altura. E nós tirámos o pedestal ao Afonso para que ele se aproxime de nós e que as pessoas possam conviver com o João Afonso de Aveiro, que também faz parte da tal história que contamos aqui no nosso centro interpretativo. E aqui, desculpa, e aqui estes riscos que vê, e visto de drone percebe-se melhor, eles o que fazem é replicar neste chão, na arquitetura deste chão, as marinhas de sal. Porque este sítio já foi marinha produtora de sal. Acha que este é o seu maior legado enquanto Presidente da Câmara de Aveiro? Eu não dou mais importância às obras grandes ou centrais, como estas, estamos no centro do centro da cidade. Não dou mais importância a estas do que as pequenas obras das nossas pequenas aldeias, que para as pessoas que vivem lá é muito mais importante do que esta. Não faço isso. Agora, ela de facto tem uma importância maior porque, em termos financeiros, foi a nossa maior obra, 20,5 milhões de euros, e em termos políticos também foi a nossa maior obra, porque ela teve concurso de ideias, o concurso de ideias foi sujeito à apreciação das pessoas todas, teve projeto, tudo muito discutido, e depois as pessoas que foram contra organizaram-se num movimento independente, depois passaram no movimento independente a serem candidatos pelos partidos da nossa oposição, houve manifes, houve cobertura noticiosa de tudo quanto foi órgão de comunicação social deste país, portanto foi tudo muito animado, tivemos 10 processos judiciais a tentarem parar judicialmente a obra, foi uma animação. Agora, o importante é a obra que existe, que as pessoas usam, tem sido um sucesso enorme. Temos o nosso maior parque infantil também aqui. Quando se olhou, tem poucos elementos, o parque é muito pequenino. Não! O parque infantil é
todo o relevado que está à volta dele, porque nós queremos que a malta, a nossa criançada, traga a bola e traga o ringue e que se rebole. Que as famílias possam fazer um piquenique. Absolutamente, e que não seja só andar no baloicinho, e tem sido muito usado. E depois tivemos este episódio, que é muito recente, que foi na Feira do Livro, passámos a fazer a nossa Feira do Livro aqui, as últimas 2 edições, antes não era possível, estava em obra, e trouxemos esta palavra Aveiro, construída desta maneira, com motivos dos nossos moliceiros, estes são elementos dos nossos moliceiros, e na altura foi tanto sucesso que teve esta obra de arte, digamos assim, na Feira do Livro, que nós decidimos dizer, não, vai ficar. Vai ficar. E ficou, e portanto é um spot, como se diz agora, muito fotografado, muito querido, para a malta poder deixar nas várias marcas que leva da Aveiro, nas imagens, leva uma muito expressiva, né? Porque é só olhar para ela e já sabe onde é que estamos. Este é o seu lugar favorito na cidade? É um dos lugares favoritos, temos aqui excelentes bares, excelentes hotéis, o nosso Museu Arte Nova, que é uma peça, ele próprio uma obra de arte fantástica, um museu fantástico. Nós somos a principal cidade de arte nova portuguesa e uma das 10 principais cidades de arte novas europeias. E, portanto, o que existe aqui à volta são coisas muito bonitas, muito fortes, sim. Muita vida, os nossos bares, muitos restaurantes. Os espaços do Conselho estão aqui ao lado da nossa Biblioteca Municipal. É mesmo um centro e, portanto, mesmo que não seja vir ao Rossio, para vir só ao Rossio, vem-se ao Rossio para se estacionar, para se encontrar amigos e para se fazer imensas coisas que há para fazer aqui num circuito muito curto, de muito poucos minutos. Sr. Presidente, o que é que representa Aveiro, o que é que representam os aveirenses na sua vida? Representa uma parte dessa mesma vida. Eu estudei do meu 5º ano ao meu 12º ano, estudei aqui, os meus amigos de infância estão aqui, as lojas, a cultura, portanto, é uma terra da minha vida. Eu fui Presidente da Câmara de Ilha, porque era uma das terras da minha vida, esta é outra das terras da minha vida. Embora eu nasci em Luanda, eu não nasci em lado nenhum destes, mas pronto, esta é a minha terra de adoção e, portanto, Aveiro faz plenamente parte da minha vida, de uma forma absolutamente intrínseca, e o que eu fiz foi devolver um bocado da energia da minha vida para melhorar a tal ideia de aumentar o valor da herança que eu recebi para a entregar ao meu sucessor valorizada. Portanto, é esta troca de vida que faz sentido, passarmos nas funções para acrescentarmos valor às coisas, neste caso ao município de Aveiro, e acrescentar valor a nós como seres humanos, e eu julgo que essa conta está bem feita, ninguém deve nada a ninguém, e portanto temos as contas acertadas. Viva Aveiro, que tenha um bom futuro, eu também espero caminhar para um bom futuro. Conseguimos caminhar daqui novamente para o Centro de Congressos? Ou é uma caminhada longa? É uma caminhada curta, nós fazemos, curta? mesmo apreciando a paisagem, que é muito bonita, temos sempre um canal de água, né? Sempre a acompanhar até chegarmos ao Cais da Fonte Nova, e portanto uma caminhada lenta e apreciando o que se passa à volta, de 15 minutos nós estamos no Centro de Congressos, que é o topo do canal que nesta zona central provoca aquilo que somos de cidade dos canais. Escolhemos esse slogan. Antigamente a Aveiro era conhecida como a Veneza de Portugal. O nosso mérito e a excelência do nosso trabalho mudou isso. Agora é Veneza que é conhecida como a Aveiro de Itália, mas nós referenciamos a Aveiro como a cidade dos canais. E portanto vamos daqui até ao Centro de Congressos e vamos sempre com um canal a acompanhar. Olhando para todos estes anos à frente da Câmara, qual é que é a memória que mais o faz sorrir quando pensa no seu mandato? É o todo mesmo, é o todo mesmo. Foi um tempo muito diferente, com muitas dificuldades no início, recuperar a Câmara financeiramente, pôr a Câmara a trabalhar, acabar com as empresas municipais que tínhamos, que não interessavam para nada, todas falidas, combater o Covid e depois entrar na plenitude de uma Câmara que investe, que tem uma programação cultural brutal, que qualificou o parque escolar completamente, que era inacreditável como é que o município como Aveiro tinha um parque escolar, enfim, de há 40 anos, completamente desatualizado, velho, com 1000 problemas, e é olhar para este todo
e para toda a energia, o trabalho de tanta gente que foi preciso congregar, e é daí que veio o sorriso. E o sorriso inclui as lutas e as dificuldades, os problemas que tivemos que ultrapassar, e é sempre assim que eu gosto de concluir e de olhar para estes 12 anos. Foi tudo. Foi o grande episódio que permite chegar ao fim e sorrir. Na sua relação com a comunidade aveirense, existe algum momento também que o deixe mais orgulhoso? Eu sou um presidente muito próximo das pessoas. Seja, enfim, no trabalho normal, seja quando saio à rua e gosto muito de andar a pé na cidade, e sou interpelado, seja para o que for, seja para agradecer, seja para criticar, seja para fazer uma pergunta, e tenho essa relação de proximidade cultivada. É o meu entendimento do que é o poder local. O poder local é um poder de proximidade, e as pessoas são a origem e o destino de tudo o que fazemos e são o nosso patrão. E eu sei bem o que é ter um patrão, eu trabalhei em empresas privadas, e portanto os cidadãos são o nosso patrão. E portanto nós temos que lhe dar toda a atenção e toda a deferência, e tenho essa nota de uma relação muito próxima, muito correta, muito respeitável, mesmo com as pessoas que me criticam e que não votaram em mim, quem é a oposição, os vereadores da oposição, os membros da Assembleia Municipal, uma relação boa, tranquila, civilizada, e essa é uma nota importante, porque na prática o que é que eu levo daqui? Eu levo relações humanas. Aquilo que as relações humanas me acrescentaram a mim como ser humano e aquilo que eu acrescentei também à vida de tanta gente. Isso é sempre o mais importante, e isso tem sempre um lugar muito especial em mim e à minha convicção profunda, que também deixei um pedaço da minha vida num bom lugar da esmagadora maioria, pelo menos dos cidadãos do município de Aveiro. Em 12 anos, certamente são muitos os projetos e objetivos. Conseguiu concretizar tudo aquilo que tinha em mente? Não, claro que não. Primeiro porque sempre temos um nível de ambição superior àquilo que é a nossa capacidade de fazer. Depois porque o país está enredado numa teia burocrática cada vez mais complexa. Eu sou Presidente de Câmara há 28 anos e tudo hoje é mais difícil, mais demorado do que era há 28 anos. Disfarça um bocadinho, temos computadores, temos internet, temos plataformas para pedir os parceiros às entidades externas, mas é mesmo disfarce, porque na prática a burocracia faz-nos perder hoje muito mais tempo que nos fazia perder há 28 anos. Portanto, é uma luta permanente para nós conseguirmos fazer coisas. E, portanto, entre esta ambição sempre acima da nossa capacidade e uma burocracia cada vez mais complexa que temos que lutar para lhe dar a volta, chega-se ao fim e diz, ok, fiz 80% do que queria, talvez 80, 82, 78, a esmagadora maioria do que queria fazer foi feito, e por isso também as duas reeleições que eu tive, o primeiro motivo pelo qual os cidadãos me reelegeram a mim e à equipa que levei a votos, e sempre com maioria absoluta, foi porque cumprimos maioritariamente o compromisso que tínhamos assumido com programas com muito pormenor, e pronto, agora fica um caderno de encargos para quem vem a seguir. Seria horrível chegar aqui o meu sucessor, pronto, não tem nada para fazer. Não, tem imensas coisas para fazer, também faz parte da natureza. Nós deixamos muitos projetos prontos, muitas obras em curso, muitas obras adjudicadas, são um conjunto vasto de mais de 125 milhões de euros de obras adjudicadas e concurso em execução, e obviamente que, somando a ambição de quem se me vai suceder, com certeza que Aveiro vai seguir em frente. E como é que se conseguem superar crises de densidade política, social? Com luta, não há outra forma. É nós acreditarmos no que estamos a fazer, termos o gosto de andar para a frente, a capacidade de resolver os problemas, congregar as pessoas, chamar as pessoas para os processos. Eu gosto sempre de dar como exemplo aquilo que fiz no meu primeiro mandato, porque tivemos que subir os impostos a toda a gente. O IMI era 0,3, a taxa de mínima.
Nós, em 2 anos, passamos o IMI para a taxa máxima de 0,5. Isso é aumentar o IMI cerca de, arredondando a conta, 70%. E em todas as reuniões onde eu participava, em todos os aniversários de associações, grandes ou pequeninas, sempre eu tinha uma parte do meu discurso para explicar às pessoas porque é que todos tinham que dar mais de si. A Câmara não é minha, a Câmara é de todos nós, eu apenas sou um gestor, mas é preciso que cada um dê um contributo. E sempre senti, não de 100% como é evidente, mas de uma larga maioria dos cidadãos, ok, Presidente, conte connosco, nós também damos a nossa ajuda e logo conseguimos resolver o problema. Obviamente voltámos a investir nas associações, que são o episódio principal de participação comunitária dos cidadãos, nas juntas de freguesia, começarem a acontecer as coisas, os investimentos por todo o concelho, e isso é muito reconfortante, mas essa fase inicial exigiu uma luta violenta. Eu sempre peço à divindade nas minhas orações diárias que me dê 4 coisas. Saúde, que obviamente é um instrumento fundamental, inteligência, obviamente, coragem, porque justamente nessa frente a coragem é fundamental, a coragem de decidir hoje algo que parece muito duro, parece que não tem nexo, mas que nós sabemos que depois de passarmos um conjunto de etapas vamos chegar ao fim e vai ser bom. E paciência, que é um recurso absolutamente fundamental para gerirmos as contrariedades, as dificuldades, o ter que repetir muitas vezes algo para que as pessoas percebam porque é que estamos a fazer, especialmente aquelas medidas que numa primeira perspectiva parecem negativas, e é este conjunto de episódios que fazem essa marca. E conseguiu sempre sentir a confiança e o carinho dos aveirenses, mesmo quando é necessário tomar decisões difíceis. Exatamente. E complexas? Sim, sempre, sempre. Embora na vida os anciãos ensinaram-nos um princípio que hoje eu repito muito à malta nova, que é saber esperar é uma virtude. Nós hoje vivemos todos com muita pressa. Parece que o mundo vai acabar amanhã e nós temos que fazer 30 coisas hoje e temos que telefonar toda a gente e temos que mandar SMS, e-mails, e é uma velocidade impressionante. Mas quando nós temos um problema grave, como na nossa saúde individual, uma doença grave não se resolve com 2 aspirinas. É preciso usar o tempo. O tempo é uma ferramenta fundamental para resolvermos problemas graves como esta Câmara tinha, ou para curarmos uma maleita qualquer que chegou à nossa vida. E essa capacidade de usar o tempo, de fixar uma metodologia para resolver um problema, e acreditando que vamos conseguir, tendo a humildade de fazer alterações no caminho, quando entendemos que é preciso fazer uma alteração qualquer, é muito importante. Mas mesmo quando estamos a fazer aquelas coisas mais fantásticas, os festivais, o Festival dos Canais, o Festival das Dunas de São Jacinto, enfim, os nossos grandes eventos que ocupam todo o calendário anual, ou quando estamos a fazer uma obra fantástica que toda a gente gosta à nascença, mesmo nessa dimensão do trabalho, quantas vezes há dificuldades que é preciso ultrapassar, e isso exige a tal resiliência, a tal paciência, a tal saber usar o tempo para chegarmos a cumprir o nosso objetivo, que no fundo é isso. O nosso, que não é o meu e o da minha equipa, é aquele que todos nós, num ato eleitoral, combinamos que é o nosso. Porque sempre apresentámos programas eleitorais nas minhas 3 candidaturas, com muito pormenor, na temática e na georreferenciação municipal, de freguesia, e sempre monitorizamos com muito rigor a sua execução. Portanto, não viemos para aqui fazer o que é meu ou da minha equipa, nós viemos fazer aquilo que é nosso, que combinámos no dia das eleições. As pessoas aprovaram, escolheram um presidente, escolheram uma equipa e escolheram um projeto. A partir do momento que escolheram, ele não é meu, nem da minha equipa, ele é nosso, e foi isso que fizemos nestes 12 anos. Sr. Presidente, sensação de dever cumprido, qual é que acha que foi o seu maior contributo à cidade? Sensação de dever cumprido completamente, tranquilo, muito tranquilo, e por isso circulo e falo com toda a gente com toda a paz, e também com as pessoas que não concordam comigo, com os colegas da oposição, na Câmara, os vereadores, na Assembleia Municipal. Portanto, há uma respeitabilidade absoluta por isso, mas de facto essa noção de missão cumprida, de consciência tranquila,
tem na tal nota de olhar para tudo, somar tudo, que é aquilo que devemos fazer no fim das etapas, é fazer balanço. A perfeição não existe, o balanço quer dizer que nós temos coisas boas e coisas más, erramos, e errar obviamente é uma característica de um ser humano, não é possível ser humano sem cometer erro, depois é preciso ter a humildade de os perceber e de encontrar uma solução para os ultrapassar, para os resolver, preferencialmente não repetindo erros, que repetir erros já é uma coisa que, enfim, já não é exatamente muito inteligente, e fica essa nota no fim. Quando nós olhamos para tudo, somamos tudo e dizemos, ok, o nosso balanço é muito positivo, resolvemos a situação financeira de uma das piores câmaras do país em situação financeira, uma Câmara com problemas de corrupção muito complexos e acabaram, uma Câmara que passou a ser muito investidora, que desenvolveu o município de uma forma brutal, parceira das associações privadas, parceira do investimento privado, a ver que está com uma fase de desenvolvimento económico brutal, de crescimento populacional impressionante. Nós, nos 3 primeiros anos desta década censitária, crescemos o dobro do que crescemos de 2011 a 2021 na anterior década censitária. E, enfim, temos hoje uma importância política. Aveiro ganhou uma importância política que nunca teve na sua história democrática de 50 anos. É importante na região de Aveiro, presidiu a nossa comunidade muito tempo, é importante na Associação Nacional de Municípios Portugueses, o seu presidente é membro da Associação do Conselho Diretivo há 22 anos e vice-presidente há 18 ou 16. Sou membro do Comitê das Regiões da União Europeia e, portanto, este estar nos outros patamares, para ajudar os outros patamares, claro, mas para que os outros patamares também nos ajudem a nós, porque há sempre tanto a aprender com os outros e é bom ser cidade, é bom ser município, mas é muito bom ser região, ser país, ser Europa e ser mundo, e foi para aí que levámos Aveiro. Aveiro não estava nessas dimensões e, portanto, é esse ganho importantíssimo que nós entregamos ao nosso município. Portanto, recebemos um talento e investimos nele, valorizámo-lo e, portanto, vamos entregá-lo muito mais valorizado que aquilo que o recebemos, e é essa a lógica que faz sentido nos mandatos. Nós acrescentarmos valor, espero que o meu sucessor tenha essa opção, que sei que tem, e a capacidade de o concretizar, e aí, obviamente, vai ter que o demonstrar no exercício das funções, como é evidente. Que conselho gostaria de deixar ao seu sucessor? O conselho que eu lhe dou, já lhe o dei, já lhe vou repetir muitas vezes, até me ir embora, porque eu, a partir do momento que toma posse o meu sucessor, que vai acontecer este ano no dia 31 de outubro, ao fim da tarde, eu já não dou mais conselhos ao meu sucessor. É uma questão de princípio. Eu fui ex-presidente da Câmara em Ilha, fui sempre um ex-presidente da Câmara muito disciplinado. Não me meto onde não sou chamado. Eu respondi a todas as perguntas que o meu sucessor me fez, ou os meus sucessores, porque em Ilha já tive 2. E assim farei, a partir do dia 31 de outubro, tudo aquilo que o meu sucessor me perguntar, eu responderei. Telefonar-lhe para lhe dizer, olha, atenção isto, atenção aquilo, ele sabe que eu não vou fazer. Ele sabe que eu lhe dei os 3 conselhos principais. Primeiro, trabalhar muito. Não é possível ser bom Presidente de Câmara numa terra destas, com a dinâmica que ganhou, com a capacidade de uma Câmara excelente como ele vai ter, sem trabalhar muito. Não é possível. 2, ter uma equipa competente. Infelizmente, na política, as relações pessoais, o ser amigo, o ser conhecido, está a ter prevalência sobre o mérito. E se nós não temos gente com qualidade a trabalhar connosco, não é possível. Portanto, o segundo conselho é: constrói a tua equipa com gente com muita qualidade para te ajudar o mais que seja possível. E, em terceiro lugar, obviamente, fazer aquele exercício de ser sério naquilo que é a relação da sua proposta eleitoral, que também a fez, apresentou o seu programa, com a sua execução. A tal ideia de que combinámos todos ir executar isto, então agora vamos executar isto. O meu sucessor, Dr. Luís Souto Miranda,
vai ter uma condicionante política que eu não tive. Eu ganhei sempre com maioria absoluta. Fiz 5-4, 6-3, 6-3. Aveiro tem 9 mandatos no Executivo. Ele vai ter 4 só. 4 e 5 vereadores da oposição. Portanto, Aveiro foi quase sempre governado por executivos maioritários. É a segunda vez que vai ter um executivo minoritário e, portanto, tem aí uma delicadeza política e um constrangimento. Não vale a pena governar com maioria, é muito mais fácil, muito mais pleno e, portanto, o meu sucessor, aí também lhe posso dar umas dicas, mas não tenho, felizmente, essa experiência. Nos meus 7 mandatos sempre tive maiorias absolutas, não tenho, felizmente, essa experiência, mas espero que ele tenha o engenho e a arte para encontrar soluções para que o Conselho siga para a frente, porque obviamente o pior que podíamos fazer era entrarmos aqui numa luta paralisante entre quem está no poder, mas não tem maioria, e quem, estando na oposição, tem capacidade de bloquear, porque tem a maioria dos votos para aquilo que é, para as grandes decisões, que têm que ir todas à Câmara. Temos uma vantagem, ou ele tem uma vantagem, na Assembleia Municipal tem maioria absoluta, e pronto, e isso é uma vantagem, mas as coisas para irem à Assembleia Municipal têm que passar primeiro pelo Executivo. Eu desejo muita coragem, muita capacidade e um bocadinho de sorte, porque nós também, para termos consequência naquilo que queremos fazer, também é preciso um bocadinho de sorte, e eu também tive, e agradeço à natureza e a Deus, a sorte que também me deu para nós chegarmos ao fim e fazermos um balanço muito positivo. Como é que gostaria de ser recordado enquanto Presidente da Câmara de Aveiro? De forma tranquila, como sou recordado em Ilhavo, quando vou à ilha fazer qualquer coisa, as pessoas cumprimentam, têm palavras sempre simpáticas, e é assim que eu quero ser recordado em Aveiro, e é assim que tenho a certeza que vou ser recordado em Aveiro. Eu sou um cidadão daqui, é aqui que está a minha vida, as minhas lojas, o meu barbeiro, os meus amigos, entre Aveiro e Ilhavo, enfim, é o meu solar de vida principal, embora não estudei aqui, eu licenciei-me em Vila Real de Trás-os-Montes, e portanto é assim que eu gostava de ser, que eu espero ser, e que é a minha profunda convicção que eu vou ser. Toda a gente gosta de mim? Não, mas isso também é bom, é sinal de que temos diversidade naquilo que é o ser humano, como é evidente, e temos perspectivas diferentes, mas há uma grande respeitabilidade e isso é sempre o mais importante. Nós nunca gostamos de toda a gente que conhecemos na nossa vida, mas o que é importante é nós respeitarmos toda a gente que conhecemos na nossa vida, e é a minha profunda convicção que é assim que eu vou viver a partir do dia 1 de novembro de 2025 com os meus concidadãos de Aveiro, que é assim que eu vivo há 12 anos com os meus concidadãos de Ilhavo, onde fui Presidente de Câmara há 16 anos. Quando fechar a porta deste gabinete pela última vez, o que acha que vai sentir? Quando despir esta pele de Presidente da Câmara e ficar apenas o José, o que é que o futuro lhe reserva? Eu vou sair daqui ali pelas 5 da tarde, do dia 31. A última coisa que vou fazer, como fiz em Ilhavo, é um manuscrito A4, dirigido apenas ao meu sucessor, que só ele pode ler, que fica em cima da mesa da Secretária de Trabalho dele. É o último ato que eu pratico antes de fechar a porta e ir à tomada de posse, como é evidente, por questões institucionais. Vou com muito gosto, obviamente, mas iria sempre por obrigação institucional, como é evidente. E pronto, logo que ele tome posse, durante a posse, nasceu o Zé Ribal Esteves, e o Zé Ribal Esteves já não é, ou melhor, nasceu o Zé Ribal Esteves, 6% da Câmara de Aveiro. Estou-me a preparar para esse momento de forma tranquila. Obviamente que é uma grande mudança de vida. São 12 anos muito intensos, somado a 16 anos muito intensos. Eu só tive 24 horas de intervalo. A minha distância entre a tomada de posse do meu sucessor em Ilhavo e a minha tomada de posse em Aveiro foram 24 horas. Portanto, não me deu sequer para descansar um bocadinho. E pronto, e agora vou descansar um bocadinho. Vou tratar de questões que estão em curso sobre o meu futuro, qual é o meu trabalho futuro. Quero continuar a trabalhar, como é evidente, na política, preferencialmente. Gostava muito de continuar a trabalhar na política ou voltar às empresas, que é de onde eu venho. E pronto, e ser um cidadão que luta pela vida, que procura desfrutar o mais possível desta coisa extraordinária que nos propiciaram, que é a vida, vivendo com as pessoas, porque obviamente só assim é que ela faz sentido. E tanto o Zé Ribal Esteves vai continuar a querer ser um ser humano que tira o máximo proveito da vida e que se entrega às causas que abraça e que cuida da sua família, dos seus amigos, que felizmente
nesta passagem pela Câmara de Aveiro, aumentaram bastante e, portanto, espero também ter um bocadinho mais de tempo, mesmo que tenha funções novas que sejam exigentes em tempo, mas possa ter um bocadinho mais de tempo também para cuidar um bocado dos meus amigos e da minha família, porque nesta vida nós ficamos com muito pouco tempo para cuidar dessa frente tão importante. Vai tirar férias? Vou, mas são umas férias diferentes. É férias para tratar da vida, para procurar empreiteiro para construir a minha casa que nunca construí. Eu sou como o Presidente Marcelo, eu sou inquilino de senhorio, para tratar de exames médicos que tenho para fazer há muitos anos, para tratar de uma série de coisas. É umas férias apenas de não ter obrigações profissionais, digamos assim, para tratar de uma série de coisas que tenho para tratar e aí também tirar o descanso das obrigações, das rotinas, embora obviamente também de forma muito responsável, acabar de tratar daquilo que vai ser a nova etapa da minha vida profissional. Uma vida feliz? Muito feliz, muito realizada e é essa energia que também que é muito útil para o nosso dia-a-dia e seguramente muito útil para eu fazer, como costumamos dizer na gíria, o meu desmame de Presidente de Câmara. São 28 anos muito intensos, enfim, são muito amigos, ex-colegas meus que passaram mal com as semanas pós deixarem. Nós estamos no palco permanentemente, o nosso telefone toca a toda a hora, nós temos 1000 coisas para resolver. Quando nasce o dia, nós já temos um conjunto de coisas em cima de nós e essa mudança de realidade, testemunha muitos colegas meus, é dura. Procuro, com a ajuda desse testemunho, enfim, preparar-me para que a minha não seja dura. Não seja uma preocupação. Exatamente. E que eu possa usar a tal felicidade, a tal realização que levo daqui como um instrumento que me ajude a transitar para uma etapa nova da vida. Sr. Presidente, muito obrigada. Muito gosto, Muito muito obrigado. por esta conversa. Muito gosto, obrigado.